Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Aleluia. Desde já começo agradecendo por essa honra, essa grande honra de ser o mensageiro dessa noite do culto denominado culto de jovens. E todo culto é para Deus, seja de jovem, de ancião, de criança. Todo culto é para Deus, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, irmão? Peço à Padre Igreja que abram suas Bíblias no livro de Epístola de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4. Bem, mas eu vou olhando aqui. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Amém, irmãos? A igreja pode ser assentada, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o ser humano, por si próprio, veio da natureza do ser humano, ele já tem na própria natureza dele a curiosidade. Perguntas que ele começa a fazer, e muitas perguntas passam a vida toda e não são respondidas porque ele não consegue compreender. Mas nós cristãos que acreditamos que Deus, pelo seu grande amor, enviou o seu Filho como prova maior do seu amor, para que por intermédio dele tivéssemos acesso novamente ao Pai, acesso esse perdido lá no Éden por ocasião do pecado. Nós, por sua infinita misericórdia, nós temos a resposta que o mundo ainda não tem, que o mundo não consegue. O homem pesquisa e muitas vezes ele nasce com dúvida, cresce com dúvida e morre sem esclarecimento, ou seja, morre com a dúvida. Nós sabemos que nós somos seres espiritual numa experiência humana na Terra. Por que nós sabemos disso? Pela Bíblia, pela própria palavra de Deus, que diz que nós habitamos nesse tabernáculo durante a nossa passagem aqui na face da Terra, e que um dia esse tabernáculo vai se desfazer e nós teremos um edifício feito não por mão de homens. Nós começamos a entender essa mensagem da seguinte maneira: conhecendo a Bíblia, nós sabemos de onde viemos, qual a nossa missão e para onde nós vamos. Pergunta que o mundo se faz. Pergunta que o mundo se faz e, ao mesmo tempo, eles não têm uma resposta absoluta. Eles pesquisam, O certo, irmãos, é que nós não temos, como cristão, o direito de não ter resposta para essas perguntas. Porque nós sabemos que, pela Bíblia, o Deus criou
o homem do pó da terra para colocar no homem duas coisas que vieram do alto, do céu, que é o espírito e a alma. Se tirarmos, se Deus tira o espírito ou a alma, ou se tira a alma, o homem pode fazer o enterro, o homem está morto. Então, sem o espírito, o homem está sem noção nenhuma, sem raciocínio. Então, nós viemos de onde? Se o corpo não tem entendimento de que seja ele, se o corpo não tem entendimento de que seja ele, então o que está no corpo é que dá esse entendimento. E o que está no corpo, a Bíblia nos diz que veio do alto, veio de Deus, que é o espírito e a alma. E nós sabemos que na morte desse corpo, o corpo volta ao pó, à terra que o deu, o espírito volta a Deus e a alma segue o juízo. Então, o corpo, sem o espírito e a alma, o corpo é corpo. O corpo ele não tem vida. Então nós somos de onde? Como eu falei, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrestre. Nós sabemos que a nossa passagem aqui é momentânea. Como cristão, nós temos resposta para aquilo que eles pesquisam e não chegam a conclusão alguma. Várias teorias da evolução, que o homem evoluiu do macaco, que tudo da face da Terra foi resultado de evoluções a partir de milhares de anos, uma coisa foi evoluindo para outra, e eles acabam dizendo que nós evoluímos do macaco. Mas a nossa Bíblia não diz isso. Nós temos um Criador e nós temos as respostas para as dúvidas deles. Nós vemos que o homem, ele tem, pela sua natureza, o desejo de adorar. O desejo de adorar. E das milhares das várias religiões que tem pelo mundo afora, eles sempre têm um ser ou um objeto de adoração. Sempre tem, porque está no homem a necessidade de adorar. Está no homem. Mesmo aquele que é ateu, que não acredita em nada, ele adora alguma coisa, ele adora ele mesmo, entendeu? Ele adora o dinheiro dele, ele adora o esforço dele. Então, o ser humano, ele tem a necessidade de adorar. Basta ele saber como dirigir a adoração ao algo certo. E nós sabemos, graças a Deus, a nossa adoração é só a Deus. E pela nossa Bíblia, o único que nós temos que adorar é Deus. Só Deus nós podemos adorar. E eu vou começar, eu fiz esse contexto todo porque o apóstolo Paulo, ele escreve essa segunda carta aos Coríntios, depois, pouco depois dele escrever a primeira, em Éfeso, ele escreveu a primeira carta, e pouco tempo depois, aconteceu um tumulto lá em Éfeso, e ele saiu para Troade. Ele já tinha mandado a primeira carta para corrigir problemas que tinha da igreja de Coríntios. E agora ele precisava saber como a situação tinha ficado. Então, após esse tumulto que quase custou a vida dele, ele vai a Troade em busca de Tito.
ele vai em busca de Tito em Troade, que é para saber como estava a igreja em Coríntios. Acontece que ele chega em Troade e não encontra Tito. Ele se dirige a Macedônia, onde aí sim ele encontra Tito, e dali ele tem as notícias sobre a situação em Coríntios. Tito vai dizer para ele que houve resultado da carta que ele escreveu aos Coríntios e que muitos ali se arrependeram, muitos tinham se enquadrado, e ele agora escreve essa segunda carta direto da Macedônia, onde ele encontra Tito. E nós vemos nesse texto do capítulo 5 a preocupação de Paulo em esclarecer a igreja de Coríntios quanto às coisas espirituais, porque eles estavam tendo outros ensinos. Então ele queria esclarecer nesse texto, ele quer esclarecer sobre o julgamento das obras, o julgamento do tribunal de Cristo, aquele que não é um julgamento para condenação ou para salvação, é um julgamento de obras. Ali ele vem dizendo que todas as obras elas vão ser colocadas às claras, ou seja, tudo que nós fazemos através do corpo, isso vai ser revelado diante do tribunal de Cristo. É um tribunal para efeito de galardão. É um tribunal para efeito de galardão. Ou obras vão ser queimadas, aqueles que merecerem vão ser galardoados, e em suma, é um julgamento de obra. É aquilo que nós tivermos feito através do corpo. Então nada vai ficar oculto, nada vai ficar escondido. E eu disse, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrestre. Culto de jovem. Como é que a gente pode entender o desenrolar dessa mensagem? Espiritual vivendo uma experiência humana na face da terra. Somos seres humanos? Somos. Somos espirituais? Somos. Nós temos que aprender a conciliar o espiritual com o físico, humano. Como nós vamos conciliar o espiritual com o físico? Como nós podemos fazer essa conciliação se nós vivemos no mundo físico? Porque Deus, Ele não ia colocar, Ele não ia criar o ser humano, Ele não ia criar o ser humano o ser humano completamente espiritual. Porque nós temos que entender que é através do corpo que nós fazemos as obras. Por que o demônio ele prefere o ser humano para realizar as obras de maldade, de perversidade dele, e ele não dá preferência a outros animais sem raciocínio? Já pensaram nisso? Ele sendo um ser espiritual também,
ele precisa de um corpo para realizar as obras más, a perversidade dele. Ele precisa de um corpo. E Deus também, ele fez, ele criou o ser humano, na verdade, como um teste da seguinte maneira, como eu vou explicar? Vou explicar. Na verdade, nós passamos aqui, na verdade, a palavra que me veio foi teste. É um teste que nós fazemos continuamente no nosso dia a dia de vida na face da terra, que é para, no final fazermos a prova final. Nós somos testados todos os dias para no final fazermos a prova final, para aí nós sabermos se estamos ou não aprovados por Deus, porque a salvação ela custa caro. E o teste que Deus faz conosco nós aprendermos a conviver, conciliarmos o espiritual com o físico. Conseguindo conciliar o espiritual com o físico, nós vamos estar bem se estamos enquadrados dentro da vontade de Deus. E para nós nos enquadrarmos dentro da vontade de Deus, nós temos que nos enquadrarmos na Bíblia, na palavra de Deus. Porque ali é que tem a nossa bússola, ali é que diz o que nós podemos fazer para agradar a Deus, o que nós fazemos que desagrada a Deus, segundo a palavra de Deus. Então, todos os dias nós somos tentados a resistir à palavra de Deus. E quem tenta a gente resistir à palavra de Deus é exatamente o inimigo de Deus, o nosso inimigo, aquele que é chamado de adversário, aquele que é chamado de diabo. Ele que vive nos tentando, nos oferecendo condições para que nós desobedeçamos a vontade de Deus. Então, todos os dias nós temos essa batalha espiritual. E eu digo para vocês, vale a pena resistir? Vale a pena? Pega um ônibus, no trem, aqueles cabeludos, eles sempre falam, vê se vale a pena. Hoje quem está falando, vê se vale a pena sou eu. Vale a pena pecar? Vale a pena desobedecer a Deus, sabendo que a nossa passagem na face da terra ela é bem curta, que nós estamos nesse corpo, que Paulo chama de tabernáculo, que nós estamos aqui, mas nós estamos esperando uma casa melhor, uma casa incorruptível. Nós estamos esperando uma perfeição que está com Deus. Glória. Nós estamos esperando uma vida eterna. Aleluia. Quanto tempo que a gente tem aqui? Quem sabe quanto tempo vai viver? Tem uns que morrem quando são novos, jovens. Outros morrem criança. Outros velhos. E nós sabemos como nós podemos alcançar o que Deus tem para a gente. Sabemos. Quando não se sabe, é diferente. É diferente quando não se sabe. Mas quando nós sabemos o que nos espera, irmãos, para Ele não tem mais jeito, não tem mais salvação. E por isso, Ele quer arrebanhar quantos mais Ele puder. E mais o jovem,
ele tem... Todo ser humano é curioso, mas o jovem, ele ainda não viveu determinadas experiências que ele sente vontade de viver. Ele sente curiosidade para viver. E é dessa área que o inimigo trabalha, porque ele sabe muito bem da curiosidade que é comum a todos os seres humanos. Então ele trabalha nessa área. E quantos jovens que nós vemos a cada dia chegar dentro da casa de Deus, entendeu? Receber a palavra, receber os ensinamentos, aceitarem os ensinamentos, e com pouco tempo você vai ver lá fora, porque disse que não aguentou, não suportou a doutrina, não suportou obedecer a palavra de Deus. Quantos nós estamos vendo dessa maneira? E quantos dentro da casa de Deus, louvando, pregando, adorando, e lá fora vivendo uma outra vida, uma vida de acordo com a vontade do inimigo. Quantos? Irmãos, se nós começarmos a meditarmos no que é a vida, se nós tivermos a nossa vida como sendo uma prova diária, um teste diário de Deus conosco, nós vamos entender muito bem o significado de vida. Quando eu falo de significado de vida, não estou falando dessa passagem aqui não. Estou falando de vida eterna. Que é o que Jesus Cristo que Ele tem para nos dar. É vida eterna e vida com abundância. Então eu estou falando dessa vida, o significado. Vale a pena sim renunciar às coisas do mundo, renunciar às bandejas do adversário, porque esse nosso que Paulo chama de tabernáculo, essa casa que nós moramos hoje, ela vai se desfazer um dia. Tem que se desfazer. Para aí nós termos um edifício, ou seja, quando o apóstolo Paulo ele fala em edifício ali, ele está dizendo de uma moradia muito melhor. Uma moradia muito melhor. Uma moradia eterna. Já pensou? Um corpo glorificado, não ter mais que sentir cansaço, dor, não ter mais que ficar doente, não ter mais que morrer. Glória a Deus. É isso que Deus tem para cada um de nós. Isso aí é que Deus tem. Vale a pena a gente perseverar. Porque o nosso tempo aqui ele é muito curto. Ele é muito curto. A Bíblia diz que é uma madrugada para Deus. Se nós meditarmos no tempo de Deus, que é o Kairos, chamado Kairos do grego, entendeu? O Pedro diz que é 1000 anos. Para Deus é como se fosse um dia. Então, imagine se 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Imagine uma vida de alguém com 18, 20 anos, 30, 40, 50, 60, 80 anos. Para Deus deve ser minutos, segundos para Deus. E é o tempo que Ele tem para nos provar. Até Jesus Cristo, gente, medita numa coisa. Até Jesus Cristo, para cumprir o plano de salvação de Deus, Ele teve que se fazer humano. Ele não, como espírito, Ele não podia cumprir as exigências do Pai. Como espírito, Ele teve que se fazer humano.
Ele teve que sentir as mesmas coisas que nós sentimos, os mesmos sentimentos, as mesmas vontades, teve que sentir fome, teve que sentir sede, teve que sentir dor. Era para ele um teste? Para ele era um teste? Para nós é um teste, né? É um teste para nós merecermos a salvação. Mas para Jesus era um teste? Eu digo que não. Para Jesus não era um teste. Para ele era uma missão. Era uma missão que o Pai já sabia que ele cumpriria com esse. O Pai já sabia que ele iria cumprir essa missão, que ele não iria falhar. Glória! Mas para nós é um teste. Aleluia! A salvação, a casa nova que Deus tem para a gente, ela depende da nossa aprovação. Aleluia! Irmãos, não pense. A salvação já é o prêmio maior. Mas não pense que o que você faz hoje, que você fez ontem, Deus não viu. Deus viu. Não pense que Deus não vai cobrar. Deus vai cobrar. Não pense que no tribunal de Cristo não vai ser revelado. Muita gente vai ser envergonhada. Já pensou ser envergonhada? A pessoa está anos e anos dentro da igreja, mas ainda gosta de fazer algo que não agrada a Deus. Ele se arrepende, é salvo, mas vai ser revelado. Diante do tribunal de Cristo, tudo vai ser revelado. E essa pessoa vai ser envergonhada. Enquanto uns vão ser exaltados, outros vão ser envergonhados. Então, tudo o que fazemos está diante dos olhos de Deus. Tudo, não tem nada escondido. Nós temos o livre arbítrio para fazermos aquilo que nós quisermos. Tudo que nós quisermos, nós temos o livre arbítrio. Pode beber? Pode. Pode fumar? Pode. Pode usar droga? Pode. Pode se prostituir? Pode. Só não pode é ouvir a última trombeta. Só não vai poder entrar no reino de Deus. Esse é o prêmio maior, gente. É o prêmio maior. Nós estamos falando de vida eterna. Aí muita gente ouve essa palavra e vai dizer: ah, mas ele fala assim porque ele também já está velho. Já estou velho? Graças a Deus que eu fiquei velho. Sabia que a maior parte dos meus amigos, tudo morreram novo, tudo jovem, a maior parte deles. E eu tive o privilégio de envelhecer. Estou tendo o privilégio de envelhecer. Glória! Sabe por causa de quê, irmãos? Eu preciso a cada dia procurar me consertar com Deus. Eu vivo para me consertar, para pedir perdão, para obedecer. Aleluia! Eu vivo para isso, irmãos. Eu sei, não sei que hora que Deus vai me chamar, não sei como é que vai ser a minha passagem. Não sei se eu vou ter tempo de me arrepender. Não sei como é que vai ser. Vocês sabem? Alguém sabe como é que vai ser? Eu não sei. Então eu tenho que estar pronto. Tenho que estar pronto. Porque o apóstolo Paulo aqui está dizendo que nós vamos ser desapossados desse tabernáculo. Ontem eu falava lá em Uaíba, até comecei a falar, mas eu falava sobre a mordomia cristã, a mordomia que Deus ofereceu ao ser humano. Entendeu? Eu dizia que nós estamos
desse corpo que nós já nascemos com aviso prévio. Sabe que tem muito jovem aí que nunca assinou carteira, né? Então, para esses que não sabem, o aviso prévio é aquele que o patrão, quando não quer mais os nossos serviços, ele diz, ó, você tem 30 dias que é para você arrumar um outro emprego, seguir tua vida, porque a partir, quando completar 30 dias, seus serviços não serão mais necessários. Então é aviso prévio. E o aviso prévio que Deus dá para o ser humano? É logo assim que ele nasce. Quando nós nascemos, já sabemos que nós temos um prazo para sair, desocupar essa casa, que o apóstolo Paulo aqui chama de tabernáculo. Nós vamos ter um prazo para desocupar essa casa. Então é o tempo que Deus nos dá, que é para nós provarmos que merecemos o que Ele tem para nós. É o tempo que Ele nos dá. Então, se você já sabe que você tem que passar pela morte, você vai ter que passar pela morte. Se você sabe que você tem que passar pela morte e que depois da morte do corpo você não tem mais como recorrer, o que fazer? É melhor obedecer agora. É melhor obedecer a palavra de Deus agora. É melhor cuidar bem da casa que você mora. Qual a casa que você mora? A casa que você mora é o corpo, onde vive a sua alma e seu espírito. Ah, mas o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. É teu? É teu? Não, não é não. Eu não posso fazer o que eu quiser com o meu corpo não, porque ele não me pertence. Eu estou morando nesse corpo aqui, mas um dia eu vou ter que deixar ele. Eu vou ter que deixar ele a fim de morar num corpo melhor do que esse. Mas eu tenho que cuidar bem dele, porque não é meu, eu sou mordomo. Eu tenho um Senhor, eu tenho que fazer a vontade do meu Senhor. Eu não mando em mim, quem manda em mim é Ele. Então eu tenho que cuidar bem do meu corpo, porque um dia esse corpo vai ser ressuscitado. Quando Paulo fala que esse corpo vai ser ressuscitado, ele não fala assim não. Ele vai ser revestido. Vai ser revestido. Vai vir como se fosse um outro corpo, uma outra roupa, dessa vez glorificada, entendeu? Incorruptível. E aí sim é o corpo, é o que Deus tem para nós. Mas eu tenho que saber, tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que entender que eu não sou dono de nada. E um dia eu vou ter que prestar conta para o dono. Já pensou? Eu chegar para o dono um dia, ah, mas você fez isso, fez aquilo. Quem te deu direito? Era teu? Ah, mas eu fiz. Não tem esse negócio de eu fiz, não. Então, nós sabemos como agir certo, como agir errado, como cristão. A nossa missão aqui na terra é obedecer a palavra de Deus, é pregar a palavra de Deus, para ensinar aqueles que ainda não conhecem o caminho da salvação, nós ensinarmos esse caminho e vigiarmos a cada dia, porque basta uma brechinha só para nós perdermos tudo o que foi conquistado com muito sacrifício. Porque eu sei, o ponto é sacrificante, é renunciar às coisas que o adversário oferece, mas vale a pena. E já pensou você passar anos renunciando e por um descuido, uma falta de vigilância, você deixar o inimigo entrar e roubar tudo aquilo que você levou anos para conquistar, de repente
E você perde tudo aquilo que Deus tinha para você, porque você não vigiou. Porque você não vigiou. Mas eu te digo, enquanto a vida, a esperança. E o que nós fazemos aqui, não tem nada escondido. Tudo está sob o controle de Deus. Nós vamos prestar conta. Vamos prestar conta. Entenda, vê se vale a pena, nesse breve tempo, em que você, sendo um ser espiritual, vivendo uma experiência terrestre. Se você entender que você é um ser espiritual que vive uma experiência terrestre, você já vai ter entendido muita coisa. Você vai ter primeira coisa que você vai entender é que essa experiência ela passa rápido. E que se você for aprovado dos testes que Deus faz contigo, você vai lá em cima. Mas aí você vai voltar. Quando você voltar por Jesus Cristo, a coisa para você já vai ser diferente. Você já vai voltar num corpo incorruptível. Você já vai voltar com a vida eterna. Aleluia. Que nós somos de lá. Nós somos de lá. Nossa alma e nosso espírito é de lá. Nosso corpo é aqui da terra. Mas quando nós voltarmos de lá, nós aí vamos viver aqui eternamente. Então, se nós pensarmos assim, a gente pode responder a pergunta que os outros fazem. Será que vale a pena? Vê se vale a pena. É assim daqui. Vê se vale a pena. Vale a pena a gente se esforçar, vale a pena a gente renunciar, vale a pena a gente obedecer às nossas lideranças, vale a pena a gente estar nos caminhos do Senhor. Vale a pena. Bem, irmãos, até aqui, eu agradeço pela oportunidade de Jesus.